Do Senhor, povo de Deus, missionária Flávia Afonso, estou aqui para mais um Maná semanal, essa reflexão semanal que nós temos gravado para abençoar a tua vida e a tua família. Texto base hoje é 2 Samuel capítulo 6, dos versículos 1 a 3, que vai dizer: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para dali levarem a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. O tema desta reflexão é cativando a presença de Deus. Deus precisa de condições favoráveis para se manifestar. Não é em qualquer ajuntamento, por mais que ele leve o nome de cristão, que Deus se manifesta. Deus quer que suas ordens sejam respeitadas. Deus deseja que o seu povo obedeça a sua palavra, obedeça a sua lei. Davi tinha uma intenção nobre em trazer a arca do Senhor para a cidade que ele havia conquistado dos jebuseus, que era Jerusalém, aonde ele estaria, a partir de então, invocando o nome do Senhor junto com todo o povo. Ele queria centralizar o culto ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Jerusalém. Sua intenção era boa, a arca tinha ficado cerca de 70 anos, 80 anos. Há quem vai dizer que a arca ficou 100 anos longe, não sabemos o tempo. Eu sei que nos dias de Eli, essa arca foi tomada e levada para a terra dos filisteus, depois devolvida a Israel, quando Deus feriu os filisteus com úlceras e uma praga tremenda. E o texto vai nos informar que Davi reuniu 30.000 homens escolhidos. Deus falou ao meu coração que o que Ele deseja de nós, que nós obedeçamos a Deus no tocante aos requisitos básicos da adoração. A obediência, ela deve ser mantida ou deve ser buscada ao invés da conveniência. Sabe por quê? Porque o texto de Êxodo 25:14 vai dizer que a arca do Senhor não podia ser tocada. Deveriam se colocar os varais nas argolas ao lado da arca para se levar por meio dela a arca do Senhor. Somente os filhos de Coate, números 4:15, podiam fazer esse transporte, juntamente com os outros utensílios santos. A arca do Senhor era o símbolo máximo da presença do Senhor Deus no meio do seu povo. E eu preparei essa palavra para ministrar o seu coração, porque eu sei que nesses últimos dias nós temos visto manifestações em todo lugar, movidos, talvez pessoas movidas por um coração até com boas intenções. Mas será que Deus está mandando? Será que Deus está no meio disso? Será que Deus tem aprovado essas coisas? O texto vai nos dizer que Davi trouxe a arca, colocou no carro de bois, porque era mais cômodo. Eu acabei de dizer que a obediência, ela deve ser mantida ao invés da conveniência. Ele coloca a arca do jeitinho que os filisteus haviam devolvido a arca. Ora, filisteu não sabe como carregar a arca. Filisteu não sabe como transportar a arca, mas nós, o povo de Deus, sabemos como é que se transporta. Nós precisamos respeitar a santidade de Deus, não podemos tornar o santo em profano, relaxar ante ao que é santo. Faltou o temor de Deus, sim. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: o Senhor teu Deus, a Ele temerás, servirá a Ele e ao seu nome. Servirás a Ele e ao seu nome jurarás, ou melhor dizendo, ao Senhor dos Exércitos. Isaías 8,13 vai dizer: a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Quando a arca do Senhor foi colocada num carro de bois, Deus e sua santidade estava sendo desrespeitado. Deus não será transportado por animais irracionais. Ele escolheu você para o transporte da glória dele. Ele escolheu você para ser o receptáculo da glória e da presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de quarentena em que as pessoas estão com desejo de voltar a cultuar na igreja. Eu também estou com esse desejo, mas eu quero informar, antes que a gente
passe para o próximo assunto, para o próximo tópico, que a igreja somos nós é que transportamos a glória de Deus. E não será a moda filisteu que nós vamos transportar essa arca, não será de forma relaxada, não será de qualquer maneira que a gente vai conduzir o que é santo. As coisas santas, elas devem ser observadas, elas devem ser guardadas, elas devem ser respeitadas, porque Deus não é como o homem. Ezequiel 36, 23, Deus vai falar assim: e vindicarei a minha santidade, a santidade do meu grande nome, porque foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer: um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Já que o povo de Deus, já que Israel, no texto de Ezequiel, não estava literalmente respeitando a santidade, fazendo o povo vizinho, as nações vizinhas, reconhecer a santidade de Deus, Deus falou: eu vou vindicar, eu vou requerer a minha santidade. Por isso que na oração de Jesus Cristo, a oração que ele ensinou, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. 1 de Pedro 3,13 vai nos dizer também: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Respeitem a santidade do meu Deus. Respeitem a santidade. Não coloquem coisas sagradas, misturar coisas sagradas com coisas profanas. Deus está testando e provando a terra porque Ele está literalmente vindicando a sua santidade. Deus é tremendo, tremendo. E por último e não menos importante, o homem deve mudar a sua posição em relação a Deus. Porque Davi achava que o que ele sabia de Deus era suficiente. Davi, ele achou que levando muita gente para conduzir a arca, mas não observou que todas essas pessoas precisavam se santificar. Os levitas precisavam se santificar, ele precisava se santificar. Ele não observou isso, ele achou que a multidão iria impressionar Deus. Deus não se impressiona com número, Deus não se impressiona com quantidade, Deus não se impressiona com o tamanho da tua festa. A festa que você diz que está oferecendo para Ele ou vai oferecer, o que Deus quer é que suas leis sejam respeitadas, o que Deus quer é que sua santidade seja temida, o que Deus quer é que o seu nome seja glorificado, o nome de Jesus, não o nosso nome. Davi viu Deus parar aquele cortejo. Há quem diga que a arca estava descendo de Geba, lá de cima, e ela balançou no carro porque alguma coisa trepidou o carro de boi. Sempre vai haver uma interrupção de Deus nas nossas boas intenções quando elas são movidas por sentimentos egoístas, sentimentos humanos, carnais. Quando nós não respeitamos o que Ele diz em sua palavra, Ele sempre vai parar, como Ele parou agora o mundo. E aí o texto vai nos informar que Davi tem que deixar a arca na casa de Obed-edom, que floresceu, floriu e frutificou em tão pouco tempo, porque ele soube cuidar daquele objeto com respeito e reverência. E Davi, depois de 3 meses, ele volta para buscar a arca do Senhor. É assim que tem que ser. E essa palavra que eu deixo para você nesse dia, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração e vai fazer você entender que Deus é temido na grande Assembleia dos Santos e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Busque a presença de Deus da forma como Ele merece ser buscado. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor.